Eu sou Felipe Nascimento, estou ao vivo aqui no BMC Market. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu, Daniel Morales, vamos ficar até as 3h30 no debate com Alan Gani, também com Alexandre Cabral. E hoje vamos ter também a presença por aqui do André Brás, coordenador dos índices de preços da FGV. Convidado bastante especial para a gente repercutir esse índice, né, que saiu agora cedo, saiu hoje pela manhã, inclusive trazendo até um certo alívio, né, que a gente estava falando do IGPM, veio com deflação, né, veio com uma queda mais acentuada do que o mercado esperava, veio com uma queda de 0,66%, o mercado esperava 0,43%, 0,44%, e esse movimento aí acabou sendo impulsionado principalmente pela queda do minério de ferro nos últimos dias, no último mês, que o minério de ferro perdeu praticamente 21% nesse período e aí acabou impactando. A gente lembra que o IGPM geralmente é usado aí, comentado como o índice de inflação do aluguel, né? E muitas pessoas acabaram durante a pandemia vendo seus reajustes de aluguéis sendo feitos aí em cima do IGPM, até gerou uma grande discussão se o índice deveria mesmo ser o IGPM, que chegou próximo aos 30%, ou se deveria ser o IPCA, que estava um pouco menos acelerado do que o IGPM, mas agora a gente vê o IGPM desacelerando também, embora ainda esteja bastante acelerado aí ao longo de todo o mês, né? Ao longo de todo o ano. Só para a gente falar exatamente o IGPM aqui, olha só, nos últimos 12 meses o resultado chegou a 24,86% de elevação no IGPM. Nesse ano agora de 2021, o IGPM acumula uma alta de 16%. E isso acabou, claro, trazendo ali um alívio para o mercado, trazendo uma nova visão para essa questão inflacionária por parte dos economistas. A gente também vai ter vários assuntos para debater por aqui. Outro assunto desses é o CAGED, né, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foi divulgado agora pela manhã também. Um saldo positivo de 372.265 postos de trabalho formal criados, né, nesse mês de agosto. Olha só, a expectativa era de mais ou menos 330 mil vagas, um dado bastante importante. Foi o 8º mês consecutivo de abertura de postos de trabalho formal. Alguns economistas estão achando, até projetando, que a gente pode criar aí ao longo de 2021 mais de 2,5 milhões de empregos. A gente sabe que o ano passado foi um ano bastante complicado, muitas pessoas ficando desempregadas, porém 2,5 milhões de postos de trabalho formal criados ao longo de 2021 é sim uma marca importante para a economia, para todas as pretensões, né, que a economia tem de retomada de produtividade, crescimento de PIB, até por conta das projeções. Mas a gente vai debater bastante isso com o Alexandre Cabral e também com o Alan Gani aqui. E só para a gente não perder o costume, quero falar um pouquinho sobre a Bolsa de Valores, né? Que nesse momento a Bolsa está ali trabalhando no patamar de 111.508 pontos, tá? Uma alta aí de praticamente 1,26%, tá? Entre as mais altas a gente vê aqui Braskem, JBS, Usiminas, PetroRio, Melius, Engie e também Americanas S.A., BRF, Cielo e Dux. Tá? A gente vê um bloquinho ali de frigoríficos, os frigoríficos tendo um bom desempenho aqui nesse pregão, assim como ontem, né? Ontem um pregão bastante tenso, com muitas quedas, e um bloquinho de frigoríficos ali acabou tendo esse crescimento no pregão de ontem e hoje também apresentam esse crescimento. Aí a gente vê Melius, que teve uma queda bastante forte nos últimos pregões, fazendo esse movimento de recuperação, e Braskem também subindo mais de 7%. Na parte de baixo a gente continua vendo ali TOTUS, WEG, Localiza
Grupo Pão de Açúcar, Sul América, Banco Inter, mais uma vez figurando entre as mais baixas aí do pregão. Lembrando que ontem Banco Inter teve uma queda vertiginosa, mais de 11% de queda. Enfim, tudo por conta de algumas notícias ventiladas que o Banco Inter começaria a fazer provisões em seu balanço já a partir agora do terceiro trimestre de 2021, ou seja, essa questão aí acabou impactando bastante, nem aquela possível fusão com a Stone conseguiu segurar o Banco Inter. Mas é isso aí, tá todo mundo preparado, tá todo mundo pronto, todos já aquecidos para entrar em campo, Alan Gani, Daniel Morales, Alexandre Cabral, vamos então convocá-los para a nossa tela aqui. Morales, muito boa tarde para você novamente, bem-vindo aqui ao BMC Marketing, tamo junto de novo. É nóis, Felipe, boa tarde para você, pro Cabral, pro Gani, para todo mundo que tá no marketing agora. Hein? Valeu, muito boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, Felipe, Morales, Cabral, audiência, vamos embora. E aí, Cabral, muito boa tarde para você. Beleza, meu povo, tranquilo? Tranquilidade. Fazendo uma coisa que eu queria fazer há muito tempo hoje. Conversar com alguém que é responsável pelo IGPM na GV. Putz, eu quero fazer isso há 20 anos. Vou realizar meu sonho hoje. Agradecendo vai tirar aqui várias dúvidas sobre o IGPM. Duas pessoas para agradecer. Professor Alexandre Cabral, que falou assim, vamos falar com o André Brás. E a Sami, da nossa produção, que estava aqui até agora há pouco no BMC Stock, que ela conseguiu o contato com o André Brás e o trouxe para conversar com a gente. Excelente. Valeu. Muito obrigado a todos. Ô Cabral, o André Carlos falou que você é tipo o ministro Tarcísio, já chega tratorando tudo, já chega martelando tudo aqui, rapaz. Eu tô de paz total, eu tô vendo a camisa do Daniel que tá branco mais pro lado do que pro outro, eu tô de paz, mano. Por que, gente? E nem falou nada, né? A camisa tá assim, ó. É só porque garoto. tá aqui, mas é... Pronto. Depois Pronto, que tá eu arrumadinho. Assim, toda aberta. Tá aqui, bonito. Pescoço que nem no Tyson, né? O Tyson, que o pescoço era maior do que a cintura da Cindy Crawford. Lembra? E cadê seu blazer? Tá no armário. Tá Tem que trazer, é 1º de outubro, né? A regra que vale. Mas 1º de outubro é feriado na China. Não. Aí só vale pra semana seguinte. Só que segunda também é feriado na China. Aí tem que ver quando vale. Aí depois na outra segunda é emenda de feriado no Brasil. Então, eita, eu venho. Aí você vem, né? Com certeza. Venho. Estaremos juntos nesse feriado. Viajando, não. Dessa vez eu venho animado. Tava na hora, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Só vocês trabalham, pô? Eu trabalho, com certeza. Sempre A trabalho. baúva do chefe, só que a chefe tá ali fora, deve ter dado presente, é ridículo. Vamos foco com esse programa. Vamos falar... Caged, vamos pro Caged. Não, vamos começar com o IGPM. A gente vai falar com o André Brás daqui a pouco, mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse IGPM aqui, o que vocês viram, o que vocês destacaram aí do IGPM, e eu tenho uma pergunta bastante séria depois das considerações de vocês. Vamos começar, já que o Cabral tá falante hoje, diga lá, Cabral. Peraí, IGPM veio bom, mas veio ruim, foi o que eu tuitei hoje. Por que ele veio bom? Ele veio bom porque veio negativo, então significa que para aluguéis acumulado de 12 meses deu uma baixa. Mas por que ele não veio tão bom? Que essa é uma dúvida que eu quero conversar com o André. Pelo que eles falaram na hora lá que publicaram o release, que se você tirar minério de ferro, seria uma alta de 1,2%. Então significa que o IGPM em si não foi bom. Se você considerar que um ativo joga de mais 0,21 para menos 0,60 e alguma coisa, que eu não lembro agora o número certinho, é porque tem algo estranho nessa composição. Então essa é a minha dúvida. Pô, se eu tirar minério de ferro é para 1,21, e mês passado também teria sido uma alta maior ainda do que 1,21, se tivesse tirado o minério de ferro 2 meses. Aí a pergunta que eu faço... O que foi? Pode ir. Não, para mim era microfone falhando alguma coisa. Pode ir. Então a dúvida que eu tenho é como o efeito minério de ferro chega no IPCA. Ele chega no IPCA rápido? Ele demora quantos meses para bater no IPCA? Ele chega no IPCA de uma forma indireta. Como? Quando você compra um carro, quando você compra uma linha branca, que minério de ferro vira chapa que vai ser usado. Como esse efeito vem? Porque a minha dúvida é que rolou até uns paus hoje no Twitter. Eu não estou preocupado em criticar ou homenagear o IGPM. Eu estou preocupado que lá atrás, quando eu comecei no mercado, quando o Gani começou no mercado, tinha muitos estudos que falavam o IGPM é o IPCA daqui a 3 meses.
daqui a 4 meses, porque o IGPM daqui a 3, 4 meses vai chegar no IPCA de algum modo, nem que seja de forma leve. E não está chegando. Não dá para dizer que está chegando. Pô, IGPM 40, 50, 30% ao ano no atacado e o nosso 10, 8, 9. Não chegou tanto. Então essas micro dúvidas que eu tenho com ele. Então, em relação a número frio anualizado, foi bom. Mas se eu tirar apenas um item, foi muito ruim. Então, essa é a minha grande dúvida que eu tenho, que eu vou aproveitar e explorar o André aí daqui a pouco. Então, mas a minha dúvida, Cabral e Dani, é a seguinte. Ok, se tirar o minério de ferro, vai para 1,21 ali, teria uma aceleração ainda maior. Só que quando o minério de ferro estava subindo, se tirasse o minério de ferro também, talvez o IGPM não seria tão acelerado como ele estava. Essa é a dúvida que eu quero perguntar para ele. E aí, assim, se for tirar elementos do indicador, não é o indicador, né? Mas aí que tá. O IGPM em si, eu me preocupo com a meta Selic do IPCA. Então o IGPM não está sendo refletido no IPCA. É só por causa do minério de ferro? É por causa de crise? É porque eu tenho números que não se falam nunca. Então isso que é o meu questionamento eterno, porque o IGPM não está falando que o IPCA. Se você pegar o IGPM aberto, tá. Se você pegar a parte do IGPM que é do atacado, que você tem lá, atacado, varejo e construção civil. Se você pegar o nosso, que eu pegar o IGPM, a ponta do varejo, ele lembra do IPCA. A do atacado que está completamente distante, entendeu? E aí, Gani? Então, acho que vocês tocaram aí em alguns pontos bastante importantes, né? Que, por exemplo, no IPCA a gente tem as medidas de núcleos, né? Que é uma tentativa de você olhar a inflação tirando os choques positivos e os choques negativos, né? Então, por exemplo, tem o núcleo por expurgo. Então, eu olho a inflação ex-combustíveis e ex-alimentos. Eu tenho o núcleo médias a paradas com suavização. Então, eu faço um corte lá em 20% em cada cauda, maiores e menores altas, para olhar essa inflação. Então, se a inflação no seu núcleo, no seu core, ela veio alta, opa, é um sinal perigoso. O que o Cabral está falando, ele falou, opa, peraí, veio deflação, mas puxada por um item específico, né? Contribuiu muito, que foi o minério de ferro. Na hora que a gente tira esse minério de ferro, a inflação seria outra. Não tem uma medida de núcleo de IGPM, mas a ideia que o Cabral trouxe é exatamente essa. Então, quer dizer, não é para comemorar. Por quê? Porque teve um item específico que está puxando o índice para baixo, mas essa inflação está disseminada. Se a gente olha o IPC, que é 30% do IGPM, né? O IGPM, 60% são preços ao atacado e produtor, 30% consumidor e 10% construção civil. O IPC está alto, que é a inflação nossa, de varejo, inclusive mais alta que o próprio IPCA. IPCA 15 veio 1,14, o IPC 1,19. Como o Cabral também trouxe aqui, bem parecido, bem próximo, mas um número bastante elevado. Talvez a única boa notícia aí, né? Quer dizer, além da deflação, é claro, foi a desaceleração dos preços, da alta de preços na agricultura. Então, se a gente olha o IPA agrícola, ele veio 0,77 e um mês passado foi 5%. Mas veja que 0,77 é alto, né? É que era muito alto. Então, também destaco isso como uma boa notícia, essa desaceleração da alta. E aí a perspectiva, olhando para frente, assim, é que talvez continue esse movimento de deflação aí em cima desse indicador? Vocês conseguem visualizar isso mais para frente? Então, eu tenho uma dúvida, porque o dólar está subindo e o dólar subiu bem. E o IGP é muito sensível a dólar, porque uma boa parte dos preços no atacado e produtor são ali commodities ou preços na indústria que dependem de componentes importados. Então pode ter um efeito aí via dólar. Não vejo um céu de brigadeiro, não. E fora o natural que vem do nosso devido a consumo e etc, né? Energia subindo, o diesel subiu, então nós subimos o diesel dia 29. Então você vai pegar o IGPM de 21 de setembro a 20 de outubro. Eu estou fechando o olho para poder lembrar que é tanta tabela, maluco, que eu acho que IGPM é isso, 21 de setembro a 20 de outubro, a próxima rodada.
Então já pega o diesel que aumentou anteontem, né? E pega a Rede Barbinha no IPCA, bem o finalzinho no IPCA, porque o IPCA teoricamente fecha amanhã. IPCA teoricamente fecha amanhã. Amanhã é dia Porque às vezes eles fazem combinação por causa de feriado, combinação, joga um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas teoricamente fecha amanhã. Agora, o que é uma loucura, e a FGV não tem nada a ver com isso, é a gente usar IGPM para contrato de aluguel, que é um índice que é varejo, né? Que é Eu queria índice de saber a preço ao origem, consumidor. o porquê pois é. disso, mano. E aí, enfim... Eu queria entender a origem. Cai o minério de ferro, cai teu aluguel. Quebra Né? uma safra na Argentina, sobe teu aluguel. É complicado, né? E não é nem o preço da construção nova ali, que teoricamente teria alguma coisa a ver, né? É o aluguel que onde você já está morando e tudo mais. E aí até essa é a questão, né? Agora caindo com um pouquinho de deflação e tal, o pessoal vai continuar falando que tem que ser o IPCA e não o IGPM, o indicador do aluguel. Se de repente começar a convergir um perto do outro ali, ou um ficar menor que o outro, que essa foi a grande discussão, né, um tempo atrás, né, se o IGPM seria mesmo o indicador mais indicado para fazer os reajustes, né, do aluguel. Então, teoricamente não, né? Mas eu não sou tão entendedor de inflação, mas teoricamente não. Se você parar para pensar friamente, seria o INCC, né? Mais frio, porque a construção civil é aluguel. Mas, não sei, é só uma posição minha. Não, eu e o entendo o IGPM, suficiente para debater. E o IGPM ele é muito volátil, né? Então tudo bem, ele tem meses, anos até de quedas, né? Mas ele é muito mais volátil que o IPCA, até pelo fator cambial. Então, o aluguel é uma despesa importante do consumidor. Você precisa ter uma certa previsibilidade, né? Previsibilidade. Eita. Então, eu acho que é complicado usar o IGPM. Boa. Vamos seguindo por aqui. Daniel Morales, o que você tem aí pra gente? Vamos de Caged? Vamos de Caged. Vamos de Caged. Vamos de Caged, então, ó. Abertura líquida de 372.265 vagas de trabalho com carteira assinada em agosto no Caged foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 180.660 postos formais, seguido pelo comércio, que abriu 77.769 vagas. Já a indústria geral abriu 72 mil vagas em agosto, enquanto houve um saldo de 32 mil contratações líquidas na construção. A agropecuária foram criadas 9.232 vagas no mês. No 8º mês do ano, todas as 27 unidades da federação obtiveram resultado positivo no Caged. O melhor desempenho foi registrado em São Paulo, novamente, com a abertura de 113 mil postos de trabalho. O menor saldo foi no Acre, que registrou a criação de 346 vagas. O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada caiu de R$ 1.817 em julho para R$ 1.792 em agosto, o menor valor dos últimos 12 meses. Qual é a avaliação que os nossos queridos Gani, Cabral fazem? Estão aqui? Começa aí, Gani, rapidinho, só para eu ver o negócio aqui, se puder. Então, eu acho que a boa notícia é que foi bem acima do esperado, né? Então, houve criação de empregos, indústria de transformação, comércio e serviços. Em grande parte, pela redução aí dos lockdowns, medidas de distanciamento e restrições, né? Então, eu acho que é uma boa notícia, tanto uma recuperação em relação ao ano anterior, subiu bem, né, em relação ao ano anterior, e de acordo aí com as projeções de mercado, dependendo da métrica que a gente usa, média ou mediana, o Felipe trouxe aqui 330, acho que pela média era 270, enfim, por ambas as métricas, o dado veio bastante positivo. Talvez, por conta disso, a gente possa ver alguma revisão de PIB no relatório Focus, talvez dessa semana ou da outra semana, uma revisão positiva. Concordo com tudo que Gani falou. Nós estamos, coisa curiosa, que nós estamos com 41 milhões e 600 mil pessoas de carteira assinada. Acho que esse é recorde na série histórica.
Então, surpresa boa, sem dúvida, surpresa boa. Minha única curiosidade é que nós tivemos excelentes surpresas também no segundo TRI e o PIB veio negativo. Então, é a dúvida eterna que como isso está virando economia. Porque se a gente for ver, os números do terceiro e segundo TRI também foram muito bons. Menores do que está sendo agora, mas também, quase todo mês acima do esperado. E o PIB foi 0,01, 0,1 negativo. Não lembro de qual agora. Então, sem dúvida, excelentes números. E só para um efeito curiosidade para vocês, o município que mais contratou foi São Paulo, com 42.300, depois de Rio 15.300 e BH com 12.400. Quem mais demitiu foi Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, 2.400, Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, 1.800 e Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, com 1.500. O nosso telespectador mais assíduo quem é? Rui das Neves? Rui das Neves. Em Saquarema, no mês de agosto, foram contratadas 123 pessoas. Então, Rui das Neves contratou umas 12 dessas 123 aí. Então, ele é responsável por 10% da economia do município. Eu diria que está até subestimado esse dado, viu, Cabral? Acho que o Rui das Neves contratou uma senha pelo poder aquisitivo dele. E no final do mês de agosto, 10.184 pessoas possuem carteira assinada. O Rui das Neves tem helicóptero. Cadê ele para se defender aqui? E o Rui das Neves não é pilota, é piloto. Ele vai entender. Não, você fica com esses papos. Piada ó, interna, né? Eu acho que não é nem piloto, é pilote. Porque senão dá confusão, Não, é pilote. é piloti. Pilote é com I ou com E no é final? com I. Então pilote. Senão dá rolo, fica falando aí. Vou chamar o professor Pasquale aqui. O Rui das Neves, se manifesta aqui, só pra gente saber. Presidente, presidenta ou presidente? Não, então o número foi bom pra caramba, sem dúvida. Ruim que tá se pagando menos, mas pelo fato de já tá contratando, já é bom pra caramba. Quem imaginava trevas total no setor de emprego esse ano. Então, muito, muito, muito bom o número. Muito bom. De verdade, muito bom. E aí eu queria aprofundar um pouquinho nesse assunto com vocês, porque a gente está falando um tempo aí sobre a questão da elevação dos juros, a gente está falando também do aumento da inflação, e aí agora vem esses números do CAGED aí bem importantes, né? Aquela situação lá de meio cautela, temor para os próximos tempos aí, como o próprio Gani falou, de revisão até de PIB no próximo Focus, esse olhar para os próximos meses, um cenário com mais inflação, com mais juros e tudo mais, com esses empregos aí, pode dar uma aliviada, uma melhorada nesse cenário? Inclusive até para, de repente, se a gente for falar varejo, que está com um cenário meio ruim, assim, um monte de gente segurando compra, ninguém compra muita coisa, as empresas de varejo estão sofrendo nos últimos pregões aí. Vocês acham que isso pode dar uma animada para os próximos meses? Pode. Pode se continuar com essa frequência. O problema é que o mundo não é só CAGED, né? CAGED, você vê CAGED, esse setor de serviço, não saiu tão bem. Então, quer dizer, contratou, mas o povo não está consumindo. Está com medo ou está consumindo o básico e está fazendo poupança. Aí você vê o comércio não cresce tanto. Então, o CAGED é excelente notícia. Mas tem que ver os outros dados periféricos a ele, que é a parte de consumo desse CAGED. Como o CAGED vai virar bens, como o CAGED vai virar serviços, como o CAGED vai virar o pós-seu salário. Recebi no bolso, o que eu faço com a grana? Então, também é importante, porque senão você vai ter uma poupança gigantesca sem consumo, né? Ou quer dizer, sem consumo é exagero da minha parte, mas com consumo menor do que a gente está esperando. O Rui das Neves já se defendeu aqui, viu? Ele já... Vamos deixar o Gani falar aqui. Ó. Fala aí, Não, Gani. é isso aí. Você está criando vaga, então, portanto, você está criando renda, são pessoas que passam a receber e passam a consumir. Qual que é o lado aí que pode botar água no chope, né? Claro que vai ter um benefício, mas é a inflação, que está muito alta, né? E taxas de juros. O varejo é muito sensível a taxas de juros, porque uma boa parte do consumo é via crédito, né? Mas, sem dúvida alguma, é uma notícia positiva para o varejo. Mas, infelizmente, tem outras variáveis, como a inflação, como a taxa de juros, que não permitem, pelo menos a curto prazo, esse varejo aí
deslanchar, né? E a curva de juros está para onde agora? Tá abrindo ou fechando torneira? Tá trocando estável. pneu? Como A é que é? torneira, né? Abrir, fechar. Entendeu? Ó, Gente, fechou a que curva. torneira é Ó, essa? fechou a curva. Tá Nunca mais o pessoal esquece. 2035 já está torneira é 11,08, é isso? 11,08 na curva de juros que eu estou Tá meio monitorando estável aqui. hoje, né? a Tá curva. estável. Tá estável. Mas ela segue uma empinadinha ainda, né? Vamos lá, Daniel Morales. O que você está monitorando aí? Eu estava aqui falando que o Rui das Neves, ele se defendeu aqui, que ele falou que não, que ele está de pijama nos últimos 2 anos, não contratou ninguém, que isso é fraude, e que respondendo ali, o Gani, que para responder tem que abrir celular, escrevi pilota, ele falou, putz, minha irmã nem me avisou o erro, vou consertar. Experimenta chamar uma, entre aspas, pilota de pilota pra você. Uma vez eu falei, você é pilota? Nossa, tomei um escuro. É porque na realidade piloto é piloto, não é? piloto, ele não é. tem gênero, é o piloto. É o a mas piloto. tem que ser pilote. É piloto. Vocês Não, estão a fim de tomei um tomar uma confusão, esporro é uma isso? vez, eu chamei Lavar uma mulher louça de ninguém quer, pilota, confusão tô nossa. doido. Não, mas é piloto, não adianta esse Piloto. negócio, não tem gênero. Independentemente Piloto. da briga, não tem gênero. Piloto é piloto e pronto. Piloto é piloto e é isso aí. Pessoal, tem a pergunta aqui do Felipe. A gente acabou falando um pouquinho sobre isso, só para a gente pontuar. O Felipe está falando assim, Cabral, boa tarde, Caged positivo, deflação do IGPM. A gente pode ter otimismo? Era mais ou menos o que a gente estava falando aqui, mas só para a gente pontuar a Não pergunta sei. dele. Teoricamente, Caged bombando, você teria inflação no atual momento. Por quê? Porque nós estamos com problema na cadeia de suprimento. Hoje eu falei no 710 da crise existencial que a China está sofrendo, mano. E uma coisa que eu não sabia, a China caiu no pau com a Austrália e não está comprando carvão da Austrália. Era o principal fornecedor de carvão para energia na Austrália. Então não está comprando. Aí aquele papo que nós já falamos aqui, vocês falaram mais, eu aprendi até com vocês, eu não sabia disso, do negócio lá da Olimpíada de querer botar o ar puro. Aí desligaram energia de carvão e colocaram energia elétrica. Só que algumas regiões, algumas indústrias, é que nem fogão. Eu não sei quem mora aqui na capital. Eu moro no Gani também, né? Eu não sei vocês dois. Quando a gente compra o fogão, o lá de casa, quer dizer, só comprei 2 fogões na vida até hoje, mas os 2 fogões eu tive que chamar adaptador, porque a pressão do gás da rua é diferente do de botijão. E também isso ocorre no setor industrial. Quando eu uso energia a carvão, ela veio moto do que energia elétrica. Então algumas indústrias perdem um pouco da potência devido à composição J. Eu li lá, mas não entendi direito, o que resumindo é isso. Então a China está com problema. A fábrica da Apple lá, que produzia condutor da Apple e da Tesla, está parada há 15 dias. Porque não pode ser carvão por causa do acordo com as Olimpíadas. Tem que ser energia elétrica, a fábrica não está totalmente adaptada. Com isso, criou um apagão. Criou um apagão, não se produziu energia contrária. É muito louco. Pequim e Xangai vai ficar com 4 horas por dia sem luz. Apagão em algumas regiões, não toda Pequim, não toda Xangai. Quer dizer, entre as 5 principais cidades do planeta Terra, em tamanho de gente, vai ficar 4 horas sem luz por falta de energia. Então, se você, assim, eu quero que todo mundo seja contratado, eu quero todo pleno emprego total. Mas, nesse atual momento, o pleno emprego pode ser inflacionário, porque falta produto na cadeia. E daqui a 2 anos o pleno emprego pode ser inflacionário? Não, claro que não. Mas nesse atual momento, sim, pode ser. Por quê? Porque não tem suprimento, não tem material para todo mundo. Mas eu quero que todo mundo seja contratado. Inflação a gente dá um jeito aí de controlar. Prefiro alguém ganhando algo tendo inflação do que não ganhando nada e tendo inflação do mesmo jeito, entendeu? É isso aí. Então, saudado cultural. Bem. Vocês sabiam que o por falar município nisso- de Fernando Falcão, no Maranhão, Areia de Baraúnas, na Paraíba, e São José do Brejo do Cruz, na Paraíba, só tem uma pessoa com carteira assinada? Nossa, Uma. Isso você só aprende na BMC. uma pessoa. Aí você tem, assim, algumas cidades com 2, algumas com 3, outras com 5, com 10, outras com 19. Aí sim, hein? É muito louco isso. Aí você quer que o Brasil dê certo. Mas é aquelas cidades que você entra com
com a marcha na primeira e já saiu? Deve ser, ó. São Paulo capital tem 4.565.000 pessoas com carteira assinada no dia 31 de agosto. Eu estou no site aqui do CAGED. Se quiser, eu disponibilizo essa planilha aí para quem me pedir, me perturba aí no Instagram, onde for. Eu coloco lá no Telegram. Então, só um dado curioso. Aí vem Rio de Janeiro com 1.759.000, BH com 956. E o que menos tem são essas. E tem uma cidade aqui que deve ter dado algum pau no sistema, né? Emas tem -2 com carteira assinada. Como é que tem -2? Alguém morreu Operou e não tirou a vendido, carteira? Cabral, no mercado de trabalho. Então aí tem que perguntar ao IBGE, eu não sei dar essa resposta, tem -2 esse -2 na ele, cidade de Emas. Dá pra colocar como uma swap cambial aí? Pode, aí tem que ter interferência do Banco Central para poder ver o que acontece com -2. E legal que São José do Brejo tinha 2 pessoas. Aí uma perdeu o emprego de carteira assinada, só ficou um. Então vamos trazer, Sami, traga pra gente essa pessoa de São José dos Brejos que perdeu o emprego para falarmos que ela é estatística. A metade da população Cabral. Perdeu emprego. Só fica um de carteira assinada. De 2 ficou 1, a metade. Pô, isso bomba, maluco. Deu 50% isso bomba. De carteira assinada. Nossa. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, ô Cabral. Você estava falando da China. Hoje à noite, 6 horas para ser mais exato, a Langani e eu vamos estar no Portfólio Global falando inclusive sobre a China, né? Sobre investimento na China, sobre cenário, enfim, tudo que a gente puder falar sobre China e diversificação de investimento lá na Ásia e também o cenário da China, a gente vai falar também com o... trazer o Dumas é perfeito para isso, o cara é um monstro. Você sabe que a gente falou com ele, ele do IBMEC, o cara é um monstro. Hoje. Não pôde Vai dar aula no INSPER hoje? Vai dar aula. O cara é muito bom. Agora uma pergunta. Dumas veio aqui falar com a gente conversou com ele. Entre esse programa nosso aqui e o próximo, tem algo na Bandeirantes? Porque senão vai vir maquiado, beiça rosa, cabelo com laque. Não é na Bandeira. É na Rede TV. É na Rede TV. Senão não tem. Vamos lá, que é o programa da família brasileira. Só com cliente só. Só call com cliente. Deixa eu falar dar um dado aqui interessante, antes da gente seguir com a nossa programação, que o Felipe Nicásio estava falando aqui querendo saber sobre AES Brasil, né? A empresa aí que está caindo bastante hoje, 6,53% agora. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo com a empresa? E também será que é uma boa oportunidade para entrar? O que está acontecendo é que é o seguinte, ontem a empresa fechou, né, lá perto dos R$13,48, R$13,62, mais ou menos. E aí a empresa está fazendo um follow-on para captar recursos para acelerar o plano de crescimento. E aí ela precificou em R$12. Ou seja, o mercado já está precificando aí esses R$12 e muita gente que quer entrar nesse follow-on já está vendendo as ações a 13 e pouco para poder recomprar R$12. É um movimento normal, né? Eu imagino, quando acontece isso, que a empresa precifica o follow-on abaixo do valor de fechamento do dia anterior, é natural que ela caia convergindo para esse valor. É isso? Não tô viajando aqui não, né? Gani Cabral, é mais ou menos isso que acontece, né? Eu já vi o contrário. Agora... Precificar acima e aí disparar. Não, acima eu já vi, tem uma história famosa aí que a gente não vai citar nomes para evitar problema, porque a empresa ainda tem SA de capital aberto. Privatização da telefonia... Vai falar empresa X, que senão vai achar que é do Ike. Privatização da telefonia, aí mudança, vem um da Europa, vem outro da Europa, briga entre europeus para quem ia dominar essa empresa. Aí ela resolve fazer um follow-on do preço assim, 2 vezes o preço de cotação em bolsa. Foi um dos primeiros follow-ons do sistema telefônico privatizado. Aí falar, ninguém vai nessa droga, né? Porra, 2 vezes veio o majoritário e Levou tudo. Pô, isso deu um rolo na CVM, que achavam que ele armou para ele mesmo, entendeu? Ele sabia que ninguém ia, como se tornar mais majoritário sem fazer dor de cabeça? Comprar eu mesmo mais caro, aí o minoritário diminui. Isso deu um rolo na época do caramba, mas muito.
Envolveu até filha de um presidente da África. Deu um rolo do inferno, meu irmão. Eita. Deu um rolo gigante isso na época. Mas e o desfecho? O desfecho é que a empresa manteve o capital, mas teve que fazer uma nova sessão de follow-on para um outro grupo de ações, para ver se alguém queria. Aí veio o sócio gringo. Durou anos o problema, anos e anos. Essa empresa hoje ainda existe, mas capital aberto ainda em bolsa, mas já mudou de nome algumas vezes, hein? Nos bastidores, depois eu digo quem é a empresa aí. Boa, aí sim. Diga lá, Gani. Não, é que eu tenho um estudo que nunca foi publicado, porque a minha dupla lá que fez o estudo não quis. Eu tô com medo que seja a mesma empresa, viu, Cabral? Depois a gente troca uma ideia, onde a gente percebe um movimento muito estranho no preço das ações, um dia antes da divulgação aí de resultado. Enfim. Essa também tinha essa mania. Tinha essa mania de fazer isso também. Só para deixar os telespectadores com o gostinho. Resumindo, põe no grupo mesmo. lá. Põe no grupo do WhatsApp aqui que a gente já fica sabendo. Os telespectadores vão ficar bem felizes com a gente. O Cabral, tem uma outra dúvida aqui para você. Segunda-feira você falou sobre... Você deu uma excelente aula de swap cambial. E aí a dúvida do Felipe é a seguinte: esse swap pode sofrer marcação a mercado? Sofre diariamente, ele sofre ajuste diário. Ele é um swap que é estranho, mano. Sabe assim, piada que só vai entender quem mora em São Paulo. Você vai na região da USP e na região da Indianópolis à noite, pensa que tá falando com Maria, mas tá falando com José, entendeu? Oi, Maria. Sou eu. Ih, não é Maria não, é José. O que isso tem a ver? Você pensa que é um swap, mas ele é um futuro. Porque ele tem ajuste diário. Entendeu? Quem não é de São Paulo não entendeu nada, piadinha. Então, ele é um futuro, mas ele é marcado a mercado diariamente. Eu duvido que alguém não tenha entendido. Todo mundo entendeu. Ele é marcado a mercado diariamente com grana em D+1, tá? Então, por volta de 7 horas da noite, a B3 marca mercado e viu quem ganhou, o Banco Central ou os bancos. Vamos dizer que o Banco Central tenha ganho R$1.000, um exemplo fictício. No outro dia de manhã, os bancos pagam a corretora, que paga a bolsa, que paga o BC. No outro dia, o Banco Central perdeu 3 mil. O Banco Central paga a corretora, paga a bolsa, que paga o BC, paga os bancos. Então, diariamente, marca mercado por volta de 6, 7 horas da noite e no dia seguinte é grana. Apesar dele ter vencimento, às vezes, de 1 ano, 2, ele não paga tudo no final. Ele todo dia tem uma grana até o último dia. Grana mesmo, rola DOC todo dia. TED, Pix, o termo que quero utilizar. Então, quem não entendeu, escreve aqui que não entendeu, que daqui a pouco o Cabral explica melhor essa história. Quem não entendeu. O pessoal está falando aqui, só para eu dar um giro de mercado, agora a Bolsa está subindo 0,7%, 110.891 pontos, corrigindo um pouquinho aí, perto do que a gente estava falando no começo do pregão de hoje, no começo do programa hoje, estava 111 mil, a gente chegou no pico de 112.028 pontos, e aí o pessoal, mas o que está acontecendo que a Bolsa está corrigindo? Aconteceu um evento, aconteceu alguma coisa? Aparentemente eu não vi nada tão expressivo, mas uma coisa que estava acontecendo, desculpa me meter, mas me metendo, quando eu estava fazendo o 710 de ontem, a desgraceira de ontem não estava sendo paga com a abertura de hoje. Se você fosse ver o EWZ, o mercado europeu já rodando, o futuro americano, ele estava com uma alta discreta em relação ao tombo de ontem. Então, quer dizer, a gente tem notícia boa hoje no radar? Tem. Resultado do governo é excepcionalmente bom, CAGED é excepcionalmente bom, e GPM podemos levar para discutir aqui a ideia. Swap cambial hoje de manhã deu certo, nós temos notícias boas. Só que nem tudo está local. Lá fora ainda não decidiu nada de Senado se vai rolar ou não a dívida. Então lá fora está meio pé atrás, está ficando meio pé atrás aqui dentro, entendeu? Então assim, não teve notícia boa vindo lá de fora para sustentar aqui dentro. Teve notícia boa local, sim. Excelente. Hoje só teve notícia boa, podemos debater o GPM. O resto, para mim, só notícia boa. O resultado do governo é excelente. Ontem o resultado do governo foi bom. Nós comentamos aqui que a gente falou, não está fazendo preço. Veio só 9 bi negativo, o mercado esperava 15 bi. Então hoje foi superávit, dependendo da combinação que você quiser.
Mas eu acho que lá fora não está ajudando tanto para poder a gente dar esse respiro todo, entendeu? E tem uma questão, né, se a gente olhar o passado em relação ao shutdown, que já ocorreu aí em outros anos, bolsa começa a cair muito lá fora, parece que a margem é 2%. Então, a bolsa lá cai 2%, aí o pessoal de Washington começa a se movimentar. Não, vai dar problema, já começam as conversas, né? O tom da conversa já começa a mudar, e o humor do mercado começa a mudar, porque se entra em shutdown e se tem atraso de pagamento de juros, é uma situação muito complicada, né? Então, geralmente, quando tem uma queda muito forte por conta do shutdown, começam ali os rumores de que, olha, não é bem assim, né? E aí o mercado já começa a precificar que vai ter uma melhora, que, enfim, a situação vai ser resolvida, né? De alguma maneira. Pelo que eu estava vendo aqui, tem uma informação recente até, alguns minutos atrás, de que o presidente Jair Bolsonaro falou que ele não quer briga com os governadores, mas pode majorar impostos estaduais. Isso é uma ação contestada aí por especialistas. Diz também que o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve pautar a questão do ICMS entre amanhã e sexta-feira, né, ou na semana que vem, o mais rápido possível. E também falou o seguinte, olha só, a gente pode até mexer na lei de responsabilidade fiscal para alterar as cobranças dos tributos em momentos de crise. Essas declarações foram feitas num evento de entrega de obras em Boa Vista, em Roraima, em meio à pressão aí do Planalto para reduzir a alíquota do ICMS, principal receita dos estados. Talvez o mercado possa estar um pouquinho pé atrás aí. Como assim mexer na lei de responsabilidade fiscal? Isso aí é perigoso. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando você... Se você pegar muito pesado em estados e municípios, você pode criar um pequeno problema. Não estou dizendo que não é para pegar pesado, eu estou analisando números. Qual o pequeno problema? No pior dos mundos, Bolsonaro ou Lula, na ordem, Bolsonaro ou Temer ou Dilma ou Lula ou FHC emitia dívida. Deu tudo errado. Pô, o negócio estourar. Ia lá ligar, emitir LTN, NTNF e NTNB. Não é o correto, mas eu tenho solução. Estado e município não tem poder de emissão. Então, se você ferrar um cara desses a um ponto de uma reforma gerar quebradeira, eles vão ter que ir na federação e pedir ajuda. Como foi Rio de Janeiro, como já foram vários municípios. O mundo perfeito é não ter, vamos ver aqui CAGED. Deixa eu ver rapidinho um CAGED aqui. Cadê a planilha? Eu já fechei a planilha? Não. A última linha de CAGED, para mim, é 5.578. A primeira só fazer o negócio, 5.571 municípios. Está de brincadeira com a minha cara, 5.571 municípios. Então você pode mudar a lei de responsabilidade fiscal? Poderia pensar em mudar se você tivesse mais união de municípios, resumisse isso daí a uns 1.000 municípios, que eu acho muito... Pô, município com uma pessoa com carteira assinada não devia nem existir no mundo, maluco. Não, é que a cidade de Fernando Falcão, no Maranhão, todo mundo é empreendedor. Como todo mundo é empreendedor, não tem carteira assinada, não. Deve ser uma cidade do tamanho da minha rua. Ou cidade dormitório, né? Ou pode ser, mas, pô, Fernando Falcão, Areias de Barão, várias cidades, Você tem aqui até 100 pessoas com carteira assinada, não é exagero meu, 100 pessoas com carteira assinada, da linha 10 até a linha 683. Então são 674 municípios que têm entre 1 e 99 pessoas com carteira assinada. Desculpa, nada contra quem mora em Poços Dantas, na Paraíba, mas você não devia existir como município, povo. Desculpa, você não devia existir como município. Nada contra quem mora lá, nada contra as pessoas, e sim a estrutura de divisão. Então você tem que fazer reforma para todo mundo pagar um pouquinho? Tem. Mas infelizmente temos que tomar cuidado, porque senão se estoura na federação. Então você resolve durante 1, 2 anos e depois vem de volta. Então nós temos que fazer várias reformas em paralelo. Não adianta fazer só a reforma A.
Ah, minha casa tá com rachadura, tá pingando. Ah, então eu vou consertar só o que tá pingando. Pô, mas já tá infiltrando pela coluna. Ah, semana que vem eu vejo. A coluna desaba, minha casa desmonta. Só que combina isso com o Congresso, com um cara que tava carente, ninguém falava dele e resolveu falar da Petrobras de volta. Ah, desabafei. Pronto, agora é com ganho. Não, é isso aí. Eu também acho que dificilmente isso avança. É uma discussão tão complexa, né? Foi uma conquista tão importante da sociedade brasileira, a lei de responsabilidade fiscal, que eu acho que ter uma discussão dessa, véspera de eleição, acho que isso não avança, né? Seria uma negociação muito dura no Congresso Nacional, enfim, acho que não avança. Beleza. O Morales, o Cabral estava falando do resultado do governo. Aí você tem os dados pra gente? O do superávit? Superávit, isso. Tem aqui, Só ó. pra gente poder debater um pouquinho. Vamos lá, informação aqui, ó, que o setor público consolidado, né, governo central, estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras, apresentou superávit primário de 16,7 bilhões de reais em agosto. Em julho deste ano havia sido registrado déficit de 10,2 bilhões e em agosto de 2020 déficit de 13,4 bilhões de reais. O resultado primário reflete a diferença entre receitas e despesas do setor público antes do pagamento dos juros da dívida pública. O superávit primário consolidado do mês passado surpreendeu e ficou fora do intervalo das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo broadcast, que iam de déficit de 36,5 bilhões a resultado zero. A mediana estava negativa em 10,6 bilhões. O resultado fiscal de agosto foi composto por um déficit de 11 bilhões, né, no governo central. Por outro lado, os governos regionais influenciaram o resultado positivamente com 27,3 bilhões de reais no mês, enquanto os estados registraram um superávit de 23,4 bilhões. Os municípios tiveram resultado positivo de 3,8 bilhões. As empresas estatais registraram um superávit primário de 484 milhões de reais. Gani Cabral. Boa notícia aí do lado fiscal, né? É super importante isso. Então veio surpreendendo a mediana das expectativas de mercado, né? Só fazendo aqui uma distinção aqui que é importante, né? O governo central ele é composto por Tesouro, INSS e Banco Central. Então, é o resultado dessas três instituições. É isso que forma o resultado primário do governo central, né? E aí, se a gente quiser, o setor público como um todo é o governo central que engloba essas três instituições que eu falei, Banco Central, Tesouro e INSS, mais governos estaduais e municipais e empresas estatais. É isso. Mas uma boa notícia. E aí, Cabral, algo Cabral? Tá Não, aqui? nada a acrescentar. Eu só quero tirar uma dúvida que eu estava tentando ver qual foi o efeito inflação nesse resultado. Só isso. E tem, só rapidinho, acho que uma Mas outra o resto é distinção notícia aí boa. Eu tô aqui, eu só estava tentando achar ali. Para o pessoal, saem dados fiscais do Banco Central e do Tesouro. Aí o camarada fala assim, bom, mas peraí, qual que eu olho, né? São métricas diferentes. Então, o Tesouro, ele apura pela diferença entre receitas e despesas. Então, efetivamente, o que entrou de receita, efetivamente, o que saiu de despesa. E o Banco Central, ele apura pela diferença, né? Então, pela necessidade de financiamento. Então, por exemplo, se o endividamento aumentou, ele apura essa diferença, né? Então, significa que o governo está precisando de mais dinheiro, está com mais déficit. Então, por isso que dá essa divergência, né, na apuração de resultados. Maravilha. A gente vai continuar seguindo aqui com o nosso BMC Market. Daqui a pouquinho o André Braz vai estar por aqui com a gente, coordenador dos índices de preço da FGV. A gente vai bater um papo aí sobre o IGPM. O Cabral vai tirar todas as dúvidas com ele.
Mas eu queria só falar um assunto aqui com vocês. Que eu lembro que outro dia a gente estava falando de M. Dias Branco, né? E fez uma aquisição. Hoje está saindo bem a empresa até, né? Você tem, né, ô Cabral? Tenho, eu só vi que teve aquisição, nada além disso. Está entrando agora em Health Food, a empresa, a M. Dias Branco, entrando agora nessa onda aí. Deixa eu ver como é que tá, para ver se o Cabral fica um pouco feliz aí com essa coisa da empresa aqui. Foi uma aquisição interessante, ó. Hoje está subindo 2,44 hoje, não, 4,21 hoje. 4,21, Cabral. Rocha, hein? Rocha, vamos ver se eu tô recuperando parte da trolha, mano. Rocha. Deixa eu só falar a notícia certinha aqui para vocês, para a gente... M. Dias Branco fechou contrato para aquisição da Latinex. Empresa reforça a presença da M. Dias Branco em Health Food e Snacks, além de marcar entrada em segmento de tempero, molhos e condimentos. Segundo a M. Dias Branco, a aquisição reflete essa estratégia de incluir no portfólio produtos com alto potencial de crescimento e também valor agregado. A operação pode chegar a 272 milhões de reais. É aquela coisa que a gente estava falando, né? A empresa dá uma diversificada, coloca produto de valor agregado alto para dentro do guarda-chuva, deixa de sofrer um pouco com aquela alta do trigo, mudança na commodity e tudo mais. E a inflação também. E acaba trazendo aí um pouco de otimismo para os investidores. Muito bom. É isso aí. Mais alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto ou podemos seguir? Podemos seguir. Ó, uníssono, hein? Podemos seguir. Parece programa de auditório. Vai ou não vai? Daqueles parola. Começou, daqui a pouco vai imitar Silvio Santos, vai ser inferno. Não faça essas coisas meu não. Deus do céu. Deixa ele lá na dele, lá a gente segue com o nosso programa aqui. Mas a gente tem questões na pauta aqui também sobre, já que a gente falou de China, a gente falou de apagão, a gente falou um monte de coisa, só para a gente entrar um pouquinho no assunto da Evergrande, né? Porque acabou mexendo com o mercado na semana passada, vai pagar, não vai pagar, será que a China vai intervir, não vai intervir, e acabou colocando dinheiro, né? A Evergrande vendeu uma parcela do capital social que tinha num banco, e aí levantou $1,5 bilhão de dólares. Não é muita coisa, perto da dívida toda que a Evergrande tem, mas a China, né, o governo chinês, falou para algumas estatais irem lá e comprar esse capital social, esses 20%, para poder injetar um dinheiro na Evergrande. É um tipo de interferência, é um tipo de ajuda, um tipo de auxílio, né, para essa empresa, que ainda está no radar dos investidores, ainda está no radar. Isso para mim é conhecido como chapa branca. Chapa branca era famosa no passado. Ih, bolsa tá mal. Sem citar nomes também. Bolsa tá ruim. Aí do nada vinham as fundações lá e pô, a bolsa subia. É, maluco. O nome disso para mim é chapa branca. Na verdade, o nome disso é... É o quê? É chapa blanca. É, chapa blanca. Vai lá e compra a Evergrande. Chapa blanca. Você vai dar um rolo, vai tomar um processo, vai ser um inferno. Vai ser cancelado. Vai ser chapa blanca. Vai lá e compra a Evergrande. E todo 30. Compra a Evergrande a 30, chapa blanca. E todo mundo que riu vai ser cancelado também. É, vai ser um inferno. Eu não ri. Não riu. Gargalhou. Não riu. O outro aqui, ele perde até o fôlego. Cara, ó, fala, Evergrande está subindo como a DR nos Estados Unidos agora 31%, nesse momento. 31,26%. Essa é lua, hein? Maluco, essa é lua. É, será que na lua vende tênis da 30? Cabral perdeu a linha. É o gatilho. Olha lá, perdeu. Vamos lá, que o programa é sério. Perdeu a linha. Ô, Gani, vamos trazer um pouco de seriedade para esse programa. Então você mesmo tá rindo, pô. Foi cancelado também. E a Evergrande, Gani? Hoje a gente tem que falar sério, hein? Pois foi uma sinalização positiva, então como o Cabral trouxe aí as ADRs subindo mais de 30%, né, no mercado americano.
Agora, o que me preocupa na China, primeiro, a Evergrande, será que é a ponta do iceberg? Será que não tem outras Evergrandes lá? É isso que me preocupa no mercado chinês. Outra coisa, o peso do mercado imobiliário na China, no PIB, é muito grande. É maior do que qualquer economia aí desenvolvida, do que a nossa. Então, né, em percentual do PIB. Então, eu fico com o pé atrás. Não acho que, mesmo que o problema da Evergrande seja resolvido, eu acho que podem surgir outras empresas. Acho que é para ficar de olho. E aí complica, né? Porque a gente viu o impacto que isso teve nas bolsas mundiais, o temor, porque várias gestoras, várias empresas têm algum tipo de ligação com a Evergrande. Não se sabe se existem outras Evergrandes por aí, mas o governo chinês faz suas movimentações ali para manter tudo encaixado e tudo de boa ali no país, né? Então, sob controle da China, né? A China não deixa as coisas ficarem muito fora ali da asa deles, né? Digamos assim. Geralmente, regimes autoritários, eles querem estabilidade para poder continuar com sua ditadura, né? Mas para o regime não endurecer. Então, tudo que eles querem é estabilidade. Agora, você imagina um monte de pessoas sem receber os seus imóveis. E na China, boa parte das pessoas faz compra de imóveis como investimento. E não, ao invés de investir no mercado financeiro, compra imóvel. Então, você imagina essas pessoas ou não recebendo o seu imóvel para morar, ou não recebendo o seu imóvel como investimento. O caos social que isso seria, a pressão sobre o governo chinês, né? Então, eu acho que tem esse lado que o governo chinês quer resolver a solução até para manter a estabilidade no país, e também que isso é uma própria propaganda do governo, mas também, será que não tem outras empresas com esse problema? Aí a gente está falando de uma questão sistêmica. Mesmo a Evergrande tendo um default, entrando em colapso, imagina o efeito, 300 bi, que isso não tem sobre a economia real. Siderúrgicas vão vender menos, portanto o minério de ferro cai ainda mais, né? Credores internacionais. Então, é uma questão aí para ficar de olho. É porque é um setor que ele demanda a mão de obra dele muito dos outros, né? O efeito cadeia para o lado é muito grande. Ô Gani, você falou de ter mais. Eu vi um comentarista também esses dias falando a mesmíssima coisa que você acabou de falar e acrescentou ainda que existe outra que está no radar ali, além da Evergrande, que é a Greenland, que é uma outra imobiliária lá na China que pode vir a dar dor de cabeça. Green o quê? Greenland. Já vamos botar no nosso radar aqui. Não tenho informações a respeito, apenas ouvi. A hora que começar a explodir aí o efeito cascata, dominó, se for né? a mesma Greenland, ela cai 2,71 nos Estados Unidos agora. Não é mesmo. Eu acho que não deve ser a mesma. Deve ser. Não deve ser a mesma. É que também é um nome mais comum, né? Eu acho que pode ser que tenha outras com o mesmo nome. Esse negócio aí de ver o mesmo nome e comprar é complicado. É engraçado. Alguns movimentos. Eu lembro até, aconteceu recentemente, né? O Elon Musk falou um nome lá e era uma empresa totalmente diferente. Putz, deu um rolo isso lá nos Estados Unidos que eu vou te falar. Eu vou assumir algumas besteiras que eu já fiz. Eu já comprei Banco do Brasil animadaço pensando que eu estava comprando B3. Eu já fiz isso, Cabral. Eu falei, caramba, o preço tá bom. Não, tá bom demais. Ih, fiz droga. Mas eu me dei... 2 vezes. E eu tô em ação até hoje, que pra mim isso é mensagem. Ó, era pra você ter Banco do Brasil, então compra essa droga. 2 vezes. BBAS3 era pra comprar B3SA. Eu dei uma baita sorte. Eu fui comprar B3, comprei Banco do Brasil. Igualzinho. Foi no meio da pandemia. Mas isso é sorte mesmo, viu? É.
Só que aí Do jeito subiu que a caiu o Banco do ação, Brasil do B3. subiu a ação no dia. Aí eu acabei me dando bem porque eu vendi, né? E depois comprei B3. Não, eu segurei até hoje, porque pra mim, ó, esse erro técnico, eu ia falar cagada, mas não dá rolo isso, né? Esse erro técnico é sorte. Aí eu mantive até hoje, não vou vender não, isso virou amuleta agora. Comprou o Banco do Brasil a quanto, você lembra? Ah, 30 e alguma coisa, eu acho. Ah, então tá no negativo. Acho que foi 30 e alguma coisa. Volta. Eu sei dizer que eu comprei animadaço, todo feliz. Era Banco do Brasil. Que nem um amigo meu, uma vez se abraçou de CSN, era pra comprar Cosan. Era aquele mesmo amigo? Não, é outra pessoa. Essa é outra pessoa. Não, se fosse cagado eu assumiria, porque não é dica, né? Então eu assumo. Essa do Banco do Brasil, da B3, foi animadaço, mano. Mas o amigo meu já errou, porque Cosan e CSN somou do S e o N da posição. Tem que tomar cuidado. B3 e Banco do Brasil, e Banco do Brasil não tem um número no meio, a B3 tem. Peter Santana Aí foi acabou de falar. burrice mesmo da minha Mas eu parte. acho que essa B3... O Gani foi um erro de digitação. Da minha parte foi burrice mesmo. Não, mas... Agora, Cosan e confunde CSN, mesmo, a Cabral. droga é o S e o N, maluco. BSA3, B3... Nossa, confunde mesmo. Eu fui animadaço. Ha! Que droga. Isso aí é o trade Patrick Swayze, né? Veio o Ghost lá e muda o seu ticker pra você ajudar. Essa foi piada de tiozão e ninguém falou nada. Não, isso foi uma piada? Não. Pra mim era um comentário apenas. Comentário. Ah, foi um comentário? Isso não foi piada? Não foi piada, foi um comentário. Daniel, não esqueça que ele é teu chefe, hein? Olha lá, Melhor chefe. O pessoal tá falando assim, Engie e Energisa, Companhia Siderúrgica Nacional e Cosan. Agora tem Americanas e Marisa, que é a Ameriamar. Vou falar em trocadilho, é melhor amar ou pecar? Ele vai embora. Perdemos o Cabral. Perdemos o Cabral. Já era. Tem The Trade hoje? Foi embora. Isso não dá. Foi embora. Põe Vem cá, Cabral. põe a Paula pra vir pra cá. Volta, Cabral. Volta, Cabral. Hashtag volta Cabral. Pô, agora já era. Agora perdemos o Cabral. Perdeu, ele não volta mais. Tem que pegar ele lá na esquina da JK agora. Tira dele aqui, ó. Peraí, dá Não licença. tem problema, não. E Bom, ô Cabral, ó, vou te falar, hein? Se você for embora, você não vai conversar com o André Brás. Você pediu pra gente trazer ele. A gente trouxe. A pergunta é, volta, fica ou descobre, Cabral? Olha lá. Boa, Paula. Obrigado. Tá bom. Agora toma calma. Tudo cenário Toma calma. Tá bom, porque a piada foi muito ruim, eu tomar calma agora. Não do foi. chefe, Foi do Felipe. Foi do Felipe. Aí eu resolvi sair, não dava. Então, Repete a piada, Felipe. O que foi a piada, Felipe? O pessoal tava falando de troca de tickers e enganos e não sei o quê. Aí um telespectador lembrou das lojas Marisa, que é Amar. E tem grupo Pão de Açúcar que é Pecar. Aí eu falei, é melhor pecar ou amar? E aí o Cabral foi embora. Vamos sair nós dois. Vamos embora. Nós dois. Depois dessa, vai embora eu e ela. Até você, Paula. Até a Paula. Até você, Paula. Peraí, Cabral. Felipe, Oi, Paula. microfone. você já foi... Cadê o microfone? Vem aqui perto. Oi, Paula. Você já foi melhor, viu? Você tá convivendo muito com o Marcos Saravalho. É piada de tiozão. Não tá dando muito certo, não. Senta aqui, Cabral. Quebra essa pra ele, vai. Vamos voltar pro centro Oi, da Gani, meta. Tudo bem, Gani? E aí, tudo bem, Você não me Paula? deu parabéns, nem você. Eu vou Eu dar, não dei parabéns eu que vou ainda não dar tive pessoalmente. E eu tô aqui pessoalmente. Oi? Mas a gente vai ter Não, que mas cara da GV agora. Ai, então um abraço. A GV tá esperando a gente. Então tá bom. Então tá bom. Beijos, bom do- programa pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Vamos voltar pro centro da meta. aqui. Vamos lá, porque... Ai, meu Deus do céu. Bom, é isso, né? Então, isso aí. forte abraço, até Começando amanhã. agora Não, brincadeira, The Trade, a gente tem entrevistado daqui a pouco. Agora com vocês, William Marx no The Trade de hoje. Vamos lá, foco. Não teve muito jeito não, pessoal.
Deixa eu dar... Ô, Daniel Moraes, dá um giro da bolsa aí para eu me recompor então um pouco. Ah, tá. Para você se recompor. Vamos lá, então. Vamos dar um giro aqui. Tomei bronca ao vivo da chefe. Da chefe, é. Vamos lá. Vamos lá. Ibovespa, então, agora, nesse momento, alta 0,94%, 111.161 pontos. Vamos os papéis aqui. Braskem 8,65%, JBS 6,22%, Usiminas subindo 5,07%, Melius 4,65%, Cielo 4,37%, PetroRio 4,29%, Minerva 3,53%. Entre as baixas aqui nesse momento, BID 11, né? O Interbanco com menos 3,55%. BID 4, 3,12%, VEG 2,29%, Localiza 2% de queda, Locamérica 1,95%, TOTUS 1,69%, Carrefour 1,53%. O dólar subindo agora 0,12% aos R$ 5,43. Acho que já deu para se recuperar. Sim, já estamos recuperados. Agora falando sério aqui, eu estava até procurando uma notícia aqui, ô Daniel Morales, porque Braskem está subindo quase 9%, que você falou, né? E aí eu estava procurando alguma notícia de agora, de hoje e tal, e não encontrei. O que eu encontrei foi que a Braskem Idesa fez um acordo para reduzir a compra de etano da Pemex lá no México, né, para 30 mil barris por dia. Resolveu algumas questões contratuais, refez o acordo que tinha lá para reduzir esse compromisso de volume até a entrada em operação do terminal. Essa era uma questão que estava rolando lá no México e que estava impactando ali a Braskem, e agora com essa redução de compromisso, né, a empresa ela tem um pouco mais de tranquilidade, né, para poder fazer sua operação lá no México. Diz que esse aditivo estabelece um direito de preferência para a Braskem Idesa de adquirir todo o etano que a Pemex tiver disponível e não consuma no seu próprio processo produtivo até 2045, a preços conforme referências internacionais. Ou seja, depois de resolver essa questão lá no México, né, e fechar esse acordo, a Braskem está subindo aí praticamente 9%, 8,85% nesse momento. E na mais baixa aí o Banco Inter segue pressionado depois daquela questão lá de vai ter provisionamento ou não no seu balanço. Enfim, são Felipe, notícias que a gente traz aqui para os nossos telespectadores. Ô Felipe, a gente teve um problema aqui com o André Braz, acho que não vai rolar a entrevista dele hoje. Não acredito. Acabou de mandar mensagem aqui falando que ele está sem luz lá, está sem internet, ele não consegue conectar para falar com a gente e vamos ter que remarcar. Tudo bem. Trazemos o André Braz amanhã. É isso que eu ia falar, o argumento para trazer o Cabral de volta era esse, agora ele foi embora. Agora foi embora. Mas quem é que vai apresentar o The Trade? O The Trade. Tem outro programa ainda, tem que trabalhar, né? Tá certo. Pois é, Cabral. Então volta. Senão eu vou colocar a Nicole no grupo, hein? Colocar quem no grupo? Nicole. Ih, não, tia do RH não, mano. Vai a Nicole Tia no do grupo. RH não. A gente podia tentar ele de novo amanhã, né? Não, vamos falar para Não, vir sim, amanhã. amanhã qualquer horário. A gente muda até o meu horário de day trade, se for o caso, qualquer horário que ele puder. Amanhã 2 horas, 2 e... Não, 2 horas não. 2 horas não, porque 2 horas você tá embromando o povo pra gente sentar na bancada. Não, o pior é que eu você só tá tinha... vendo o programa. Tá o Gani lá, ajeitando o laque no cabelo, não sei o quê. Eu aqui derrubando café, água, tiro... Vocês não tem que ver eu chegando, maluco. Eu tiro o carregador de celular, carteira de identidade, ticket de supermercado, eu viro tudo na mesa. Aí vou encaixando de volta na mochila que eu não preciso. Vocês têm que ver. Um dia filmar ao vivo entrando aqui, pra vocês verem a zona aqui. Faz um stories, Cabral. O Rafael Correia aqui falando que o André Braz está na China, tá sem luz. Pois é. Aliás, a crise energética é mundial, hein? Tá tenso, O maluco. negócio tá feio. O Sandro Figueiredo falou que o André Braz estava assistindo o programa. Pelo que eu entendi, estava assistindo o programa, viu nossa piada aqui e desistiu. Não tem como. Falou, pô, Cabral foi embora, não vem mais. Não, André, fica, a gente é legal. Volta, por favor.
Falaram que vai ter fila no RI da BMC hoje. Todo mundo na salinha da chefe. Amanhã estreia um novo programa. Qual o programa? O que vai ficar no lugar do marketing? Quem vai sobreviver? Você verá amanhã. Quem estará aqui? Eu já rodei. Felipe já rodou. Gani eu acho que tem chance, porque ele é mais certinho, ele é mais centrado. Então amanhã, Gani especial no marketing. Quem estará? Hanna? Quem será que vai estar com ele? Eu vou aproveitar, Débora? Cabral. Vou fazer o meu melhor hoje à noite no Portfólio Global para ver se dá uma compensada, né? Porque depois do... E sabe o que é pior? Eu tinha programado o assunto aqui até 3h10, que era quando o André Brás entrasse. Aí a gente ia bater pau. Agora não tem mais assunto. Vamos falar da crise energética. Na realidade, eu tenho uma atualização. Vamos falar aqui. de marcação a mercado. Ó. Arruma o Flipchart aí, ele dá aula pra gente de marcação a mercado. Ó. Flipchart tá aqui, ó. Então deixa ele pegar o Flipchart, então. Não, peraí, vamos falar de... Gani virou não, valor. marcação a mercado... Não, marcação a mercado tem o dia da marcação a mercado, que a gente vai anunciar, vai ser um negócio direitinho. Assim na correria, não. Vamos falar de crise energética. Tá de brincadeira. Deixa eu só dar uma atualização, então, Felipe. Pode atualizar. Em entrevista aqui à Bloomberg TV, o CEO da Marathon Asset Management, o Bruce Richards, ele informou que a empresa decidiu comprar a dívida emitida pela incorporadora chinesa Evergrande e pretende continuar comprando, porque os preços estão baixos. Nesta quarta, os títulos da Evergrande com cupom de 10% e vencimento em 2023 lideravam a queda no mercado de dívida de alto rendimento dos Estados Unidos. E segundo o Richard, que é especialista em reestruturação, a dívida da Evergrande precisará ser reestruturada, embora a empresa possa fazer alguns pagamentos no curto prazo. Proprietários de imóveis, fornecedores e credores de títulos chineses serão pagos antes de investidores estrangeiros. A gestora tem cerca de 23 bilhões de dólares em ativos e 160 funcionários globalmente. É essa a informação. Boa. Isso aí. Obrigado pela atualização. Obrigado. Ô Gani, crise energética. E aí? Pois é, olha o problema que está o mundo, né? Então, primeiro, petróleo subindo, commodity global, então encarecendo o combustível no mundo inteiro. Não dá para controlar preço. O preço, ele sinaliza a escassez. Então, se a gente simplesmente colocar o preço num patamar menor, a produção não vai aumentar magicamente. A produção está dada. Pelo contrário, quando o preço está alto, há um critério, né, de quem vai comprar, de quem não vai comprar, o preço que está fazendo isso, né? Então, quem precisa mais acaba pagando mais. Ele também, ao sinalizar a escassez, isso incentiva para que empresas com preços elevados futuramente possam produzir mais, porque vão ter mais receitas e mais lucro. Quando você destrói o mecanismo de preço, acabou. Você desincentiva a produção, por um lado, né? E até estimula um consumo que não vai ser consciente. Né? Imagine se a gasolina agora vai para R$3, todo mundo vai sair gastando aí gasolina, enfim. Agora as pessoas têm muito mais critério no uso do combustível, né? E qual que vai ser o critério de alocação? Vai ser filas, por exemplo, né? Porque agora o critério é o preço. Então quem precisa mais acaba pagando mais. Estou nem falando se esse critério é justo ou não, ele simplesmente é assim. Agora, se eu acabo com o mecanismo de preço, qual que vai ser o critério? Quem chegou primeiro no posto? Complicado. Bom, então temos aí a questão do combustível. Segundo ponto, a gente tem um problema de gás natural na Europa. Então a Europa altamente dependente do gás, que vem de quem? Da Rússia. Aumentou muito a demanda por conta de um verão muito forte na Europa, estoques baixos, e há rumores, aí a gente não sabe, de problemas de oferta na Rússia ou se o Putin está usando isso geopoliticamente, né, como uma arma geopolítica. Há rumores, por enquanto. Mas o ponto é que tem menos gás na Europa, o gás ficou caro, energia cara na Europa também. Agrava-se o problema ainda no Reino Unido por conta da falta de caminhoneiros. Então, o problema do caminhão não é só no Brasil, mas também no Reino Unido. O que aconteceu? Durante a pandemia, estava tudo fechado, então muitos não conseguiram fazer o teste de habilitação.
Segundo ponto, com a saída, o Brexit, né, muitos desses caminhoneiros, eles não eram da Inglaterra, eles eram de outros países. E aí, não renovaram o visto deles, eles foram embora, não tem caminhoneiro. Então, não chega combustível no posto lá na Inglaterra. E não só combustível, como também alguns produtos alimentares. Então, isso tem pressionado os preços para cima também. E na China, como o Cabral colocou, a questão aí da interferência, né, do governo chinês, fazendo com que tenha restrições por conta das Olimpíadas, enfim, e também trazendo esse problema energético na China. Então o problema da energia é mundial, né? Não é só no Brasil. Tem perguntas aqui para vocês. O Rafael perguntando, Gani, a gente pode esperar por preços mais altos nos combustíveis por conta dessa demanda toda na Europa e na Ásia? Isso influencia os preços também? Não, já está, mais, né? Ainda? Mais ainda, já está subindo, né? E aí tem uma questão que é o seguinte, o mundo ainda, infelizmente, ele é muito dependente de combustível fóssil, né? Então, e aí, como é que a gente faz nessa situação, né? Então, encarecimento da energia mundial, não é um problema só brasileiro, não. O Wagner está perguntando para você e para o Cabral como o preço elevado do gás natural afeta a Petrobras. Você tem alguma ideia de como isso acontece? E se isso acontece? Se ele me pegou, hein? Também não sei. Afeta porque faz parte da cadeia. Agora, de forma direta, números, preço, etc., não sei. E falando em Petrobras, o Gani comentou bem essa questão aí sobre os combustíveis fósseis. A gente sabe que tem essa onda aí por energia mais limpa, energia renovável, combustíveis que tenham menos emissão de carbono e tudo mais. E o combustível fóssil é basicamente o cerne ali da Petrobras, né? E isso também acaba impactando no crescimento, expansão dos negócios e tudo mais, né? De repente, assim, o petróleo está em alta, a Petrobras poderia fazer mais investimentos, poderia retirar mais petróleo, ter mais produção, mas isso acabaria trazendo um impacto mais para o meio ambiente, o que não é muito bem visto. Então, existe essa balança aí na hora de olhar até, por exemplo, CAPEX, fazer investimentos ou coisas desse tipo assim, numa empresa gigante igual a Petrobras? Teria essa tem visão? Devido provavelmente possibilidades de multa, de dano ambiental e etc. Que nem a Vale, né? Tem a ver e não tem tanto a ver. A Vale está devolvendo várias terras para os indígenas por causa do medo de um novo Brumadinho, de tomar processo e escambau. Muita coisa forçada, a justiça mandou, e muita coisa voluntária. Começou agora, tem uns 6 meses. Então, sim, ela tem que tomar cuidado, porque não adianta ela ganhar dinheiro, faz um problema técnico num país de primeiro mundo, vê a multa. No Brasil é zona, mas lá fora o negócio é feio. Então, se você pensar em mundo assim, eles com certeza pensam. Agora, esse ponto aí que você trouxe, Felipe, é a grande questão do mundo, né? Então, ok, vamos reduzir a emissão de combustíveis fósseis, só que isso, na prática, tem uma contrapartida que o mundo ESG não gosta de falar muito sobre isso, encarecimento de energia, né? A gente quer pagar este preço, esse é o ponto, né? A geração de hoje está pagando um preço para, né, gerações futuras, segundo a tese aí de aquecimento global. Então, mas vai pagar um preço, porque essas restrições, na prática, é encarecimento de energia e menos energia, ponto final. Veja o que acontece na Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos tem apagão por conta dessas restrições. Então é um baita de um trade-off, né? Então eu costumo dizer o seguinte, todo mundo quer voltar para a natureza, mas ninguém quer ir a pé.
Foi boa essa, hein, Cabral? Eu achei que foi bacana. Tu achei que você ia embora, hein, Cabral? Voltar pra natureza. Mas ninguém quer ir. Ah, não, eu achei que foi legal. Essa foi boa. Foi bacana. Foi uma piada boa, hein, Cabral? Isso foi uma piada? Pra mim era Não, coisa pra comentário, pensar. ironia. Pra mim isso era pra eu filosofia, acho- alguma Foi. coisa assim. Mas foi bem pensado. Sabe aquelas casas na montanha que põe aí Tira na o chapéu. Com medo que o Cabral ele levantou e falou, putz, ele Ele vai embora. jogou o Não, não foi embora. Dessa vez microfone. não foi embora. Mas como é que é o negócio? Mas, Cabral, também Fala, não pode banalizar a saída. Não vou dramática. sair não. Não vou sair não. Eu só Se tô toda hora pensativo. que alguém falar uma besteira, você sair, você Porque afinal não vai de nem- contas- você vai, afinal de você vai contas, ficar quem fala mais levantando besteira e aqui é quem? sentando o programa Quem? inteiro. Você. Eu? Daniel Morales. É o pior de todos aqui. Eu tô quieto hoje. Só faz votação. Pede pro YouTube abrir a votação daquele que tem. Se você já tá inscrito ou não, põe nós quatro. Pode tirar o Gani, porque o Gani não é muito de negócio, não. Qual Põe que nós é? três só pra ver se você não ganha. Qual que é a pergunta? Quem fala mais coisas que nada a ver com nada? Daniel Morales. Olha lá. 2 votos, mas aí acabou. não precisa nem Bullying. perguntar, Bullying. Se né? colocar o diretor da empresa aqui, ele vai também contra mim. Não é contra. Né? É uma Cadê o Rodrigo? constatação, ô Morales. O Rodrigo tá não lá, fica tá lá. bravo. Tá lá. Rodrigo. Ó, tá lá olhando pra gente. Mas tem delay de 5 segundos, então até ele ver que ele tá vendo no YouTube. Ele Daqui tá a pouco vendo ele fala as pra coisas gente. tranquilas. É isso aí. Ó, o pessoal gostou, hein, Gani? Falou que é frase de traseira de Não caminhão. é nada, amiga. Poderia, né? Porque Aquele caminhão com faixa contínua subindo o morro e você não tem como cortar. Aí você lê a placa lá do caminhão e o negócio ameaçando cair. É tenso, mano. Meu Deus do céu. Ó, última pergunta aqui. O Rafael Corrêa, vamos lá. Aqui no Brasil, por exemplo, a energia elétrica está dependendo mais das termos movida a carvão e petróleo para poder existir. No fim das contas, o mundo consegue ser eletricamente autônomo? Não autossuficiente. Autossuficiente. Ainda não. Ainda depende de combustível fóssil. Quem sabe um dia, mas ainda não. Ainda é bastante dependente. Ô Gani, essa sua frase aí me lembrou um meme que eu vi na internet, o pessoal falando assim que você pega o carro para ir para academia para andar na esteira, né? Então, É isso aí. Ninguém quer. filosofia. É, porque na hora que chega a conta pra valer, alguém quer pagar. Eu congelei, eu não acredito Esse é nisso. o Eu ponto. congelei. Isso é o ponto. O quê? Congelou. Congelei. Ai, ai. É isso, ô, pessoal. BMC Filosofia. 4 minutos pra gente encerrar. Já vamos para as considerações finais, que daqui a pouquinho tá chegando o D-Trade com este que está dormindo no canto da tela. Congelei, deixa eu descongelar, mano. Alexandre O pessoal tá Cabral. muito Você cabeça. precisa trabalhar, Cabral. Precisa fazer Hoje o o dólar D-Trade tem aí. 6, maluco. Daqui a pouco, William Marques, o homem da rua 10. Vocês vão entender que assistiu o programa. É, a tática dele de fazer análise gráfica de 10 minutos. Então já deu Gente spoiler. boa, trabalhou com Stomer, E o gente boa programa pra vai ter caramba. 10 minutos? E ele é igual a mim, quando a gente sai pra comer coisa carne pesada. E o cara é magro que nem um varapau, maluco, é um inferno. E, pô, tem um restaurante que a gente me levou uma vez na Moca. Que carne, maluco. Recomendo pra vocês depois. Mas o programa começa o quê? 10 para as 4, é isso? 3,5, mano. Não, porque tem 10 minutos. Aí, ó. Acho que Foi legal, poxa. Tá bom, parei. Bom, vamos para as considerações finais. Daniel Morales, um abraço para você e até quinta-feira. Até. Só isso? Só. Até todo mundo, obrigado. O que eu falei outro dia? Eu tenho alguma perspectiva? Não, Nenhuma. sem perspectiva. Não tenho Tem nenhuma alguma perspectiva? Nenhuma. Gani, até daqui a pouco então. até daqui a pouco, considerações finais. Assistam o programa do Cabral em seguida e o meu com o Felipe, né, de nós dois, às 6 horas da tarde. Portfólio Global, é isso aí. Cabral. Voltando. Putz, não, tá, o pessoal está emocionado, mano. Por isso que daqui a pouco, com 200 pessoas na audiência, o chefe vai crau na gente. Muito obrigado aí por todos. Um dia muito bom para dados econômicos do Brasil, sem dúvida, muito bom mesmo. O resultado do governo que saiu ontem deveria ter saído hoje, já que não fez preço ontem, fazia preço hoje para ajudar mais ainda.
Mas o mercado só não está mais essa Suíça porque lá fora não está ajudando. Lá fora não está tão bem. Isso está ajudando a segurar a não melhora da Bolsa Brasil hoje, já que os dados são bons, tá? Então, até amanhã, meu povo, e até daqui a 20 segundos. Repara que meu ombro já está subindo da metade, porque eu já estou pensando em sentar a cadeira do lado ali, ó. Até daqui Tem que 20 ser ninja, minutos. maluco. Deixa eu já tirar o puff aqui do meio. A hora que Porque cortar tem que pra ser mim... ninja. Pá, eu vou pulo pro outro lado. Programa de 10 minutos. É. Tchau. Beleza, então, pessoal. Forte abraço para vocês. Nos vemos amanhã e eu vou continuando aqui para o Cabral trocar de lugar, já deixando um forte abraço a todo mundo que está na nossa audiência aqui. Peter Santana, o Helder, o Washington Júnior aqui, o Jonatas Campo, o Rafael Correia, Melquisedeque está por aqui também. Lucas Santos, Luiz Henrique falando Aeres é longo prazo, por isso que é bom pensar em Aeres. Olha só, já olhando aí para as pás eólicas, né? O Lucas Santos está por aqui, Ezequiel Santos, Sandro Figueiredo, olha o Rui das Neves também por aqui, Rodrigo Lopes, Roque Chinapes por aqui, quem mais? Vamos dar uma olhada. Daniel Vicente, o JHJ, o Wagner Gomes, o Gerson MR Santos, tá aqui. O que influencia na VEG? Estou começando a olhar agora. Vamos dar uma olhadinha em VEG em breve. Vou pedir até para o Cabral já falar com o convidado dele de VEG. Kevin tá por aqui também, o Felipe, todo mundo na audiência, muito obrigado por vocês. Lambert Souza tá por aqui, Lambert Souza. Então, deixa eu só dar um último giro do mercado antes de passar a bola aqui para o Alexandre Cabral. A Bolsa agora trabalhando nos 111.125 pontos, subindo 0,91%. Braskem segue liderando, 9,46% de alta na Braskem, depois seguido por JBS com 5,91%, Uzi Minas 5,07%, Cielo subindo 5,24%. PetroRio subindo 4,33%, Mélio subindo 4,15% e também a Energisa subindo 3,63%. Nas mais baixas a gente tem Banco Inter caindo mais de 4%, depois a gente tem a Locamérica caindo 2,61%, a VEG caindo 2,61%, Localiza caindo 2,25%. Olha só, Localiza e Locamérica, né, famosa Unidas, também caindo, as duas empresas de aluguel de veículos caindo nesse pregão de quarta-feira. TOTUS caindo também, Banco Pan, Carrefour Brasil, JHSF, Sul América, BR Malls, PET, Cirela e por aí vamos. O dólar está subindo 0,07% aos R$ 5,43, tá? Antes de eu passar para o Cabral aqui, que ele ainda não conseguiu finalizar aí o que precisava fazer, eu vou seguir aqui com vocês falando sobre o marco das ferrovias, né? Novo relatório mantém o direito de preferência para as concessionárias, com essa previsão de ser votado aí pelo plenário do Senado ainda nessa quarta-feira. O marco legal das ferrovias ganhou um novo parecer do senador Jean Paul Prats, né? Depois de uma análise das emendas. Ele incluiu no relatório algumas demandas do Ministério da Infraestrutura, mas, por outro lado, manteve no texto um trecho considerado polêmico, que dá direito de preferência para as concessionárias de ferrovias na obtenção de autorização de um novo traçado dentro da sua área de influência. Esse direito valeria aí nos primeiros 5 anos em que a lei começaria a valer. Então, essa é a informação e a gente poderia também repercutir o impacto, né, desse trecho no projeto do senador, o que poderia colocar aí em rumo, né? Que rumo poderia ser beneficiada com esse parecer, com essa inclusão, né? Lembrando que Rumo assinou há pouco tempo um contrato lá com o governo do Mato Grosso. É isso, vamos passar a bola aqui para o Alexandre Cabral, 5h33. Eu, Felipe Nascimento, vou ficando por aqui no BMC Market. Volto daqui a pouquinho, 6 horas, com o Portfólio Global com o Alan Gani. Vamos falar bastante de China e também com o Roberto Atush, da On Research. É isso, forte abraço a todos, até mais, tchau, tchau.